Eu estou recebendo aqui no nosso programa Tiago Alves, que é presidente da comissão que está organizando a eleição de escolha, né, para conselheiros tutelares aqui em Caicó neste ano. Que só vai acontecer lá em outubro, mas é um processo que demanda tempo, a organização é organizada, né? Você é que pode se dizer assim. Começou desde já. Tiago, boa noite. Como é que está o processo para a escolha de conselheiros aqui em Caicó? Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os telespectadores da TV Curtição. É uma alegria muito grande estar aqui falando sobre esse processo, que é um processo eminentemente político, porque está totalmente voltado para a defesa, garantia e promoção de políticas públicas para criança e adolescente. É um processo que acontece unificado em todo o país. Então, todo o Brasil está vivenciando, todos os municípios estão vivenciando esse processo. Os conselhos municipais dos direitos da criança e adolescente criam uma comissão paritária com 2 instituições ou 3 instituições governamentais e 3 não governamentais, para justamente comandar todo esse processo, desde o recebimento da documentação dos futuros candidatos a conselho tutelar, como também da homologação a partir da análise, de todo o processo da campanha, depois da votação, aí o Conselho Tutelar, juntamente com a gestão municipal, dá posse aos conselhos, que vai acontecer, no caso, em janeiro do próximo ano, dia 10 de janeiro de 2020. E semana passada você já me confirmou isso, que aconteceu o lançamento do edital, é isso? Com as informações todas para o processo. Isso mesmo, sexta-feira, para ser mais preciso, sexta-feira passada, dia 5, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança aqui de Caicó publicou no site da Prefeitura o edital onde consta todos os prazos, toda a documentação, quais são as questões que são exigidas do candidato, do futuro candidato a Conselho Tutelar. Tudo consta no edital, para que o candidato possa estar lúcido, bem esclarecido de todo o processo. Quem é que pode participar desse processo todo, Tiago? Bom, qualquer cidadão pode participar. Claro que nós temos algumas observações presentes lá no edital. A primeira delas é que tem que ser maior de 21 anos. Quando você for entregar, você que pretende ser candidato, quando você for entregar a sua documentação, você já tem que ter mais de 21 anos acima. Além disso, você tem que levar 2 declarações de pessoas físicas ou instituições que comprovem a sua idoneidade moral. Não pode ter nenhum processo na justiça a nível de estado ou também a nível federal. Tem que manter domicílio e também participar do colégio eleitoral do município ao qual você está se candidatando para o conselho. E além disso, também tem que demonstrar disponibilidade integral para atuar no conselho tutelar. Essa integralidade para atuar, e isso quer dizer então que a pessoa não pode ter um vínculo com outro, um vínculo empregatício com outro órgão. Isso, pode não. Então. Isso, exato. É a orientação do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que o conselheiro tutelar ou a conselheira esteja totalmente disponível, tendo em vista a demanda que o Conselho Tutelar tem. Há uma certa mitificação do Conselho Tutelar que é interessante. Primeiro, aliás, são 2. A primeira é entender que o Conselho Tutelar é somente para punir as crianças, o pessoal de comunidades mais vulneráveis ou mais vulnerabilizadas. Tem esse receio do Conselho Tutelar, como se o Conselho Tutelar fosse um órgão punitivo, e na verdade não é. O Conselho Tutelar serve justamente para garantir que os direitos da criança e do adolescente sejam postos em prática. Por exemplo, a criança que está numa comunidade que não tem transporte público para levar essa criança para a escola, é o Conselho Tutelar um órgão que a família pode ir lá e solicitar a atuação. O Conselho Tutelar tem o dever de ir atrás dessa política, garantir essa política para a criança. A outra mitificação que há no Conselho é que o Conselho Tutelar é o primeiro degrau para quem quer ser político profissional. Que isso acho que é o pior e é o mais perigoso. O Conselho Tutelar ele tem que ter essa disponibilidade para justamente promover a política pública para criança e adolescente, e não para se promover.
Essa é a grande distinção. Nenhum conselheiro ele tem que estar usando da sua função para se promover para ser vereador, ou estar se aproximando de partido político A, B, C ou D, não interessa qual, mas ele tem que ter a consciência de que é uma função que vai requerer dele um esforço tremendo para promover e garantir a política pública para a criança, e não para ele estar se promovendo. Existe também boatos, né, de que determinados políticos utilizam esse período aí para tentar garantir votos no pleito que se avizinha, inclusive, que é o ano que vem, né? E essas informações, diante desses boatos, chegando a vocês a informação de que o candidato A ou B teve essa prática, usou desse expediente, o que é que acontece? Bom, tudo funciona a partir da própria conscientização da população. A comissão especial, ela tem o direito, ela pode impugnar a campanha. Se vê que um candidato a conselheiro tutelar está ligado a um partido, está tendo apoio direto de algum já eleito vereador, prefeito, deputado, e há essa prova constatada, ou uma foto, um vídeo de algum candidato pedindo voto, né, fazendo comício, se há esse fato e há o registro desse fato, a comissão ela pode impugnar a campanha do conselheiro, como também o próprio Ministério Público. Porque em todo esse processo, desde a criação da comissão, o próprio edital ele traz essa salvaguarda de que o Ministério Público é responsável por acompanhar todo o processo junto conosco. Então, a comissão não está sozinha. Se há alguma denúncia a fazer, ela pode ser feita à comissão, ao próprio Conselho Municipal dos Direitos, como também ela pode ser feita ao Ministério Público. E o Ministério Público, dados os fatos, vai justamente mandar a notificação para a comissão para impugnar a campanha dessa pessoa. Tiago, como é que acontece a escolha do conselheiro no dia da eleição, né? As pessoas elas vão ter que ir votar, é isso? Até escolher os 5? Isso mesmo. Aqui em Caicó nós já começamos o processo. Dia 15 agora de abril, nós estamos indo a Natal para uma reunião com o TRE, com o Tribunal Regional Eleitoral em Natal, para justamente apresentarmos uma proposta de distribuição das urnas eletrônicas, para que as pessoas possam estar indo votar. O TRE ele fez um estudo e comprovou que não todos os eleitores irão, nesse dia, no primeiro domingo de outubro, e votar num conselheiro tutelar. Então, parece que, diante do estudo do TRE, essa porcentagem cai bastante, cai drasticamente. Então, nós fazemos um esforço, enquanto comissão, de olhar todas as sessões, quantos eleitores há em cada sessão, para nós podermos agrupar em uma urna várias sessões, para ficar mais fácil, mais central, para que as pessoas possam estar indo votar. Aqui em Caicó, nós já selecionamos uns espaços, nós ainda não vamos divulgar, porque vai ter primeiro essa reunião com o TRE para poder a gente depois divulgar. Mas na data oportuna nós vamos estar divulgando os locais de votação para que as pessoas possam estar exercendo. A gente tem que lembrar, assim como é obrigatório, mas também é uma responsabilidade cívica, cidadã, política nossa de eleger um vereador que vai nos representar, de eleger um prefeito, nós temos que pensar também que é um dever moral nós elegermos também um conselheiro tutelar, tendo em vista que é este conselheiro que vai lutar, que vai estar atrás das ferramentas possíveis e cabíveis para garantir os direitos das nossas crianças. Então, por isso que é importante. Eu considero um dever moral que nós, cidadãos, possamos estar indo, primeiro ouvir cada candidato, olhar nessa pessoa se é alguém que de fato está comprometido com a causa das crianças e dos adolescentes. E aí no dia da votação, no primeiro domingo de outubro, eu vou lá e vou colocar meu voto na urna eletrônica, que já está mais modernizado, vou lá e deposito minha confiança, meu voto no candidato. E aí ele vai passar, os eleitos passam 4 anos atuando. Isso. E eles começam a atuar só em janeiro? Isso. Dia 10 de janeiro de 2020 eles tomam posse até dia 10 de janeiro de 2024. Agora, Tiago, os conselhos tutelares, Brasil afora inclusive, eles recentemente ganharam um fôlego porque alguns conseguiram carros para o pessoal atuar, né, para trabalhar.
acho que material de expediente, computadores e tal, algumas coisas, mas ainda se ressente de algumas questões. Por exemplo, de Caicó, acho que não tem um telefone fixo, né, para atender as demandas. Tinha um telefone, não sei se celular ou ainda tem, eu não sei, mas parece que há uma certa precariedade com relação a isso. Quais as dificuldades que o Conselho Tutelar de Caicó tem que ainda precisam ser superadas para funcionar a contento, vamos dizer assim? Bom, tem algumas questões que o próprio carro do Conselho Tutelar ele é via Conanda, então é federal, é recurso federal, mas boa parte da estrutura que o Conselho usa é municipal, inclusive o salário dos conselheiros sai na folha municipal. Então isso é um fato importante. Claro que nós temos alguns problemas. Quanto à questão do telefone, do celular, isso já está sendo encaminhado, já tem o celular para os conselheiros. A gente sabe que a estrutura é precária, às vezes não tem uma sala reservada de escuta, mas isso é algo que o Conselho de Direitos, junto com o Conselho Tutelar, está dialogando com a gestão. A gente sabe que não é fácil, mas o Conselho de Direito também não pode se impor perante a gestão, mas a gente está cobrando, a gente está indo. Ultimamente nós conseguimos até dialogar com a gestão. E aqui no município de Caicó, uma coisa que nunca tinha acontecido, que é o município destinar um recurso para o fundo da infância e da adolescência. Isso até então não tinha acontecido, mediante insistência, mediante diálogo. Cristiano, que é presidente do CMDCA hoje, junto comigo, junto com a secretária da assistência, estivemos reunidos com o prefeito, sensibilizando, mostrando a necessidade do fundo da infância funcionar também com destinação do município. E aí foi sensível e ficou acordado que o município vai repassar parcelado o valor, mas vai destinar o valor para o fundo da infância e da adolescência. Claro, não é desconfiando, mas também não é confiando 100%, mas a gente vai estar cobrando. Quando chegar a data prevista para a destinação, a gente vai estar lá na prefeitura dialogando e tentando buscar melhorias, porque é o fundo quem sustenta as instituições que trabalham com criança e adolescente aqui no município de Caicó. Vocês, Tiago, já receberam algum feedback da comunidade, alguma pessoa da comunidade dizendo que pensa que seria interessante fazer a escolha do conselheiro de outra forma e não pelo voto, né, das pessoas da comunidade? Uhum. Não, ainda da população mesmo a gente ainda não recebeu nada. A questão do voto é uma questão legal. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele traz essa prerrogativa da eleição, né? E penso que é a forma mais democrática que nós temos, de fato, de escolher. Eu acho que o que nos falta é a consciência. Eu volto nesse ponto, porque o que nos falta, de fato, é a consciência crítica de não eleger pela amizade, não eleger porque o candidato é próximo a alguém influente na cidade, mas eleger porque aquela pessoa está comprometida com a política pública, está comprometida para garantir que as crianças estejam na escola, está comprometida para garantir que aquela criança não sofra maus tratos em casa, não seja abandonada. A gente tem que olhar para esse perfil. É esse perfil de conselheiro tutelar que nós queremos na nossa cidade. Os 5 que hoje estão atuando, eles podem ser candidatos nessa vez? Isso, o que é que o Estatuto da Juventude diz? Ele diz que o conselheiro tutelar ele pode ter um mandato e pode ser remanejado por mais um, ser reconduzido por mais um mandato. A gente estava até discutindo essa questão, quanto tempo isso dá, mas o Estatuto ele prevê mandato. Então, por exemplo, na eleição passada teve um candidato que não ganhou, mas ficou na suplência. Quando deu 2 anos do mandato, ele entrou. Ele cumpriu um mandato, mesmo não sendo integral, mas cumpriu um mandato. Então ele pode ser reconduzido por mais um mandato. Pode se candidatar, vai passar por todo o processo. Se ele for eleito, aí esse é o último mandato dele, porque já vai ter cumprido 2 mandatos. Essa é a prerrogativa do ECA. Existe uma lei que está tramitando no Congresso, que é a possibilidade de ampliar, para que o conselheiro tutelar possa ser reconduzido por mais de uma vez. Mas isso ainda está tramitando, não está valendo para esse ano. Para esse ano o que vale só pode ser reconduzido por mais um mandato.
Só para a gente fechar, aonde as pessoas encontram o edital à disposição para dar uma olhadinha, para conferir, por exemplo, se estiverem interessados em participar do pleito, para organizar a documentação, ver todos os detalhes. No site da Prefeitura Municipal de Caicó, é só colocar lá no site, colocar edital, Conselho Tutelar, CMDCA, que vai achar tranquilamente. Ou então digitar no próprio Google, que vai encontrar. Também nós estamos distribuindo o edital físico nos espaços públicos aqui da nossa cidade, na Casa da Cidadania, que é onde se reúnem os conselhos municipais, na prefeitura e em outros espaços públicos também, onde tem muito trânsito de pessoas, para que as pessoas possam ter o edital, ler o edital, compreender e se sentir responsabilizadas pelo processo. Nós até sensibilizamos. Você que tem essa perspectiva, você que tem essa consciência de garantir os direitos da criança e do adolescente, seja um candidato. Procure saber, procure ler o edital, se inteirar como é o processo e venha se lançar nessa perspectiva para defender os direitos da criança e do adolescente.